Tiago, capítulo 2, dos versos de 1 a 4. Encontraram? Diz o seguinte: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar em vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Ok, nós vamos até aqui, porque afinal de contas a gente tem muita coisa por trás, mas olhando para a sequência do texto, se nós pegássemos mais algum versículo, nós iríamos demorar um pouco mais daquilo que eu pretendo nessa noite. Então a gente já sabe a essa altura que Tiago, o meio-irmão de Jesus, que não usa dessa prerrogativa num primeiro momento, de que é irmão de Jesus, pelo contrário, faz questão de dizer, no versículo 1, Tiago, servo, um escravo do Senhor Jesus, ele escreve aos judeus. Isso é interessante porque faz com que a gente entenda a proximidade que esses judeus tinham com a liturgia, com a lei, com tudo aquilo que o Tiago estava querendo ensinar. E ele escreve a esses judeus que estão na dispersão e sabe que esses irmãos, por conta da dispersão, estão passando por severas dificuldades. É exatamente por isso que ele vai dizer no versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então ele quer fazer com que esses leitores, esses ouvintes, tenham uma leitura diferente do sofrimento. Exatamente pelo fato de eles estarem passando por um contexto assim. Porém, passar por uma dificuldade como essa, passar por contexto de dificuldade, de lutas, provações, tribulações, requer daquele que passa certa sabedoria. E ele, já sabedor disso, sendo inspirado pelo Espírito Santo, diz o versículo 5, olha, se porém algum de vocês necessitam de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, não lhes lança em rosto. E aí ele faz questão de deixar claro que esse tipo de sabedoria não tem a ver com aquilo que você sabe sobre Deus. Não é um conhecimento intelectual a respeito de Deus, mas essa sabedoria é o que você faz com aquilo que você conhece a respeito de Deus. Ele não está se referindo ao mero fato de você ter 20, 30 anos, 15 anos de convertido e já ter um conhecimento a respeito dos princípios da doutrina. Ele não está se referindo a isso. A sabedoria bíblica não é o conhecimento que você tem sobre Deus. Sabedoria bíblica é o que você faz com aquilo que você conhece. Como você aplica esses princípios no seu cotidiano. Para isso nós precisamos de sabedoria que vem do alto. Porque o conhecimento humano não é capaz de transformar a minha vida 1 milímetro sequer. Conhecimento humano nenhum é capaz de transformar-nos de dentro para fora. Essa transformação só é possível através da atuação sobrenatural de Deus e do seu Espírito. É por isso que a relação de Jesus com o Nicodemos é interessante e pertinente aqui fazer o paralelo. Jesus estava diante de um homem que conhecia tudo a respeito da lei, um mestre da lei. Só que aí Jesus fala para ele: Nicodemos, não tem a ver com o que você conhece. Você tem que experimentar o novo nascimento, você tem que nascer de novo. É uma nova vida. Por isso que a conversão, irmãos, não é uma continuação da sua vida. Não é uma continuação da vida que o Paulo vivia ou tinha antes de 94. Não vou continuar. Não é uma continuação da sua vida. É um novo nascimento.
São novos valores, é uma nova perspectiva, é uma nova relação, é uma nova leitura das coisas que acontecem ao nosso redor. Tem que nascer de novo. E essa sabedoria só pode ser aplicada através daquilo que eu conheço e como eu uso aquilo que eu conheço para interferir no meu cotidiano. Isso é ser sábio, por isso que nós precisamos dessa sabedoria. E ela está à disposição. Está à disposição, é o que o Tiago está dizendo. Se você precisa disso, pede para Deus. Pede para Deus que a todos dá liberalmente, tenha vontade. Não esgota, não acaba, porque nós estamos pedindo para o dono da sabedoria, o autor da sabedoria. E é isso que o Tiago está querendo produzir nesses irmãos, ou seja, ele está querendo que esses leitores eles atinjam um certo nível de maturidade espiritual. E aí quando a gente vai ver, ele vai falar sobre a origem do pecado, vai falar sobre a origem do bem, a prática da palavra de Deus, é fundamental a prática da palavra de Deus. E aí finalmente a gente chega no capítulo 2, que é um dos textos mais importantes da Bíblia e muito mal compreendido por alguns, porque no capítulo 2 reside um provável problema, um provável choque com o apóstolo Paulo. Inclusive o próprio Lutero chegou a chamar o livro de Tiago como uma carta de palha, porque entendia que em alguns versículos entrava em contradição com aquilo que o Paulo fala em Romanos. Você vê? Vamos lá, para os irmãos terem uma noção. Nós vamos chegar nos textos, eu só estou dando a nível de introdução para os irmãos. Romanos capítulo 3, versículo 28. Fique com o dedo lá em Romanos, que nós vamos ler 2 versículos lá em Romanos. Romanos 3. Versículo 28, diz o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Agora vá para Tiago, capítulo 2, versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Volte lá em Romanos, capítulo 4, versículos 2 e 3. Romanos 4, 2 e 3. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora vai em Tiago 2, 21. Encontraram? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Puxa vida, e agora? É por obras ou é por fé? E aí é por isso que há uma certa dificuldade para alguns entender o que é que o Paulo está dizendo em Romanos e o que é que o Tiago está dizendo no livro que leva o seu nome. Há contradição? Não há, irmãos, não há contradição. O que está acontecendo aqui é que o Paulo fala acerca da salvação. Acerca da salvação, a justificação é pela fé. Acerca de ser salvo, a justificação ela acontece por meio da fé. Agora, o que o Tiago está dizendo é que a evidência da salvação ela é confirmada pelas obras. É isso que o Tiago está dizendo. O Tiago não está entrando em contradição com o Paulo. O Paulo está falando acerca da salvação, que ela acontece única e exclusivamente por meio da fé. Justificados, pois, mediante a fé, Romanos capítulo 5, versículo 1. O que o Tiago está dizendo é a evidência de um salvo, que é feito, a saber, por meio das obras.
não estão misturando os assuntos. Na verdade, o Tiago complementa aquilo que o Paulo diz e vice-versa. O Tiago não está falando de salvação, o Tiago está falando da evidência que é possível ver na vida daqueles que já estão salvos. Então não existe contradição, nós iremos chegar nesse texto, mas só para os irmãos terem uma ideia de que o Tiago, o capítulo 2, é extremamente importante. A gente já sabe que Tiago é um livro extremamente prático, porque ele está falando para crentes. Quando Paulo escreve Romanos capítulo 3, o que ele está falando? Ele está falando para gentios, para pessoas que ainda não chegaram no estado de conversão. Por isso que Romanos capítulo 3, desde o início do capítulo 1, 2 e 3, o Paulo está preocupado em mostrar para as pessoas que elas estavam perdidas. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E é a partir do capítulo 3 que o Paulo começa a dedicar o seu esforço para dizer: existe salvação para aqueles que estão perdidos, a saber, Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, ele primeiro se importa em mostrar para as pessoas que elas estavam perdidas, para depois dizer a elas que tinham uma direção. Primeiro se preocupou, se importou em dizer que elas estavam doentes, para depois dizer que existia um remédio. Então Tiago, ele não parte desse viés da salvação, ele já parte do pressuposto que as pessoas para quem ele está se dirigindo já passaram pela experiência de serem salvos. E o que se requer delas agora é que elas, diante dos homens, comprovam a sua fé através das obras. Através das obras. E é isso o que ele vai começar a fazer agora, a partir do capítulo 2. É por isso que ele trata essa questão que nós lemos aqui, a respeito da acepção de pessoas. Interessante, né, como a irmã Marinete cantou uma música, não sei se os irmãos perceberam na letra, e nós nem tínhamos falado sobre nada disso aqui. Acho que a irmã Marinete nem sabia qual era o texto que nós iríamos pregar hoje. Mas interessante como a canção que ela entoou aqui falava exatamente sobre isso, né? Nós somos juízes uns dos outros, né? Lembram de uma frase, acepção de pessoas? Interessante como as coisas elas caminham no culto de uma forma muito interessante, né? Muito bom. E a gente chega aqui, tem um relato, o Tiago chamando a atenção dos seus ouvintes, mais uma vez, pessoas que tinham uma relação com a lei muito profunda, são judeus, que têm uma liturgia muito correta, né? São muito rígidos no cumprimento daquela liturgia, daquele cerimonial, todo perfeito, certinho, arrumado, organizado. No entanto, o Tiago está querendo dizer que essa liturgia, que essa espiritualidade, que essa rigidez, ela deve se transformar numa relação com as pessoas. O Deus a quem nós servimos, irmãos, o Deus que abriu os nossos olhos, é um Deus que se relaciona com as pessoas. É um Deus que continua a se relacionar com as pessoas. É o Deus que se envolve com as necessidades das pessoas. Não é alguém que está distante, alheio à situação das pessoas, distante dessa realidade. Não, o Deus das Escrituras, o Deus do Evangelho é um Deus pessoal. E aqueles que se aproximam de Deus, que são encontrados pela graça de Deus, deve existir nele a ideia de que devemos fazer o mesmo. É por isso que ele coloca essa situação aqui. Porque nós temos a tendência de fazer exatamente o contrário. Por isso que a fé ela é autenticada pelo comportamento. Por isso que a fé cristã, ela não está tão somente no campo da retórica, da teoria, do transcendente, da meditação. A fé cristã é prática. Aquilo que você fala é autenticado pela maneira como você vive. O seu comportamento é o que carimba, é o que autentica aquilo que você diz crer. É isso que o Tiago quer chamar a atenção. Não é possível haver essa dicotomia entre aquilo que eu digo crer, se aquilo que eu digo crer, não é possível ver na minha relação com as pessoas. E olha o que ele coloca aqui. Algo extremamente moderno, né?
extremamente moderno, porque apesar de ser algo vivido há milênios atrás, mas conseguimos perceber isso em qualquer esquina aqui. Infelizmente é possível perceber comportamentos como esse até dentro das igrejas, lamentavelmente. Olha o que ele diz, vamos ao texto. Meus irmãos, isso é uma forma de chamar a atenção ou de dar a ideia de que se iniciou uma outra sessão aqui. Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele já vai direto ao assunto, não faz questão de fazer rodeios nenhum. Esse é o Tiago, irmãos. Se acostume, que o Tiago, ele é direto, ele vai direto ao ponto, ele não faz questão de fazer floreios, de fazer rodeios, de rodar para chegar num ponto. Não, o Tiago, ele vai direto ao assunto. Olha, o assunto é acepção de pessoas. É o favoritismo, que é o termo que, se pudéssemos traduzir de maneira mais literal para o português, seria isso: é favorecer uns em detrimento de outros. Vocês não podem ter a fé em nosso Senhor Jesus, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou seja, eu creio em Jesus, sim, creio. Como é a minha relação com as pessoas? Como é a minha relação com as pessoas quando elas não correspondem às minhas expectativas? Lendo um livro uma vez que me fez refletir sobre algo, nem era um livro cristão. O livro dizia o seguinte, mais ou menos: você já parou para pensar quem são os seus amigos? Você já parou a pensar quem são as pessoas que estão mais próximas de você? Elas estão mais próximas de você porque você gosta delas, porque você se importa com elas, ou porque você conhece, ou você consegue olhar para elas e ver que elas têm características suas que são possíveis de ver nelas? Aí no final das contas, ou seja, você não gosta tanto delas, você gosta do quê? Você gosta daquilo que é possível ver em você que está nelas. É por isso que nós nos aproximamos de pessoas assim. Temos a tendência de nos aproximar de pessoas que têm uma certa identificação conosco. Não é assim? Não é assim que acontece? Faça uma leitura das pessoas que são próximas de você. Elas são próximas de você porque elas são iguais ou porque elas são totalmente diferentes de você? Você vai perceber que as pessoas totalmente diferentes de vocês, nós temos a tendência de deixá-los um pouco mais de lado, porque nós temos uma certa identificação com aqueles que de certa forma se parecem conosco. E quando a gente olha para Jesus, quem é que se parecia com Jesus que chamou a sua atenção? Quem na relação de Jesus com aquelas pessoas com quem ele se relacionou parecia-se com ele? É possível? João? A gente olha para como Jesus se relacionava com as pessoas, eram pessoas totalmente diferentes, né? Diferentes, e o que é mais interessante e trágico para nós é que eram pessoas que a sociedade da época rejeitava. Ninguém entendia absolutamente nada, irmãos. Nada. Os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei pensavam que Jesus ia ter uma relação de proximidade com ele. Afinal de contas, ele é um mestre, vai se relacionar conosco de maneira próxima, profunda, íntima, porque falamos a mesma coisa ali. Jesus comia e bebia com publicanos e pecadores, e isso incomodava os fariseus, a ponto de questionarem primeiro os discípulos e depois de irem ao próprio Messias, questionando por que ele comia e bebia com publicanos e pecadores. Qual é a resposta que Jesus dá? Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, e aliás, os que se acham sãos. Essa é a pior doença. É você ser um doente e achar que está tudo bem.
É você estar doente na alma, no espírito, e Deus, que sonda os nossos corações e sabe de todas as coisas, sabe do estado em que nos encontramos, e achar e tentar se convencer de que está tudo bem. Jesus não fazia isso. Jesus tinha a tendência de se aproximar daqueles a quem a sociedade descartava. Um exemplo claro disso é o cego Bartimeu, mendigo. Cego, mendigo, que estava à margem do caminho. Sabe-se lá Deus quando foi a última vez que alguma pessoa tinha dirigido a palavra a um homem naquelas condições. Porque se estava naquelas condições, era atribuído a ele uma porção de coisas. Cego, mendigo, à margem do caminho, à margem do poder público, à margem da atenção das pessoas, à margem de tudo, à margem da religião. Só não estava à margem do Rei dos Reis. Só não estava à margem do olhar divino e sensível do Messias. Porém, o que os seus discípulos disseram para este homem quando ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque ele ficou sabendo que Jesus estava passando por ali? Os discípulos, irmãos, os discípulos não foram os descrentes, não foram os gentios, foram os discípulos. Chegaram para o cego e diz: coloque-se no seu lugar, rapaz. Você é cego. Você é mendigo, cara. Fica na sua, não atrapalha o Messias. Você não está vendo que você está sendo chato? Fica quieto, cara. E o cego não deu ouvidos. Ele começou a gritar mais alto, com perdão da redundância, mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E acontece algo impressionante no texto, irmãos. Impressionante. O texto vai dizer o quê? Jesus parou. Jesus parou para o cego. Chegou para ele e disse: o que queres que eu te faça? Já falei isso para os irmãos, vou repetir. Sabe por que você está sentado aqui hoje? Porque um dia Jesus parou para você. É por isso que você está sentado aqui hoje. Nós servimos a um Deus que para as pessoas, que se importa com as pessoas, seja elas o que forem, seja elas o que façam, seja elas o que sejam. Talvez você descarte algumas pessoas. Talvez você, naturalmente, na sua compreensão de vida, de mundo, no seu preconceito, na sua cosmovisão de vida, na sua visão do mundo, você seja tentado a rejeitar certo grupo social. Deus não faz isso. Deus não faz. Deus não tem um grupo particular, ou uma classe, ou um status social que lhe agrada. Deus não julga através da sua renda, ou da posição social que você ocupa. Nunca fez e nunca fará. Nós fazemos. Lamentavelmente, nós temos a tendência de fazer, de selecionar pessoas. De selecionar pessoas através do grau de instrução, de selecionar pessoas pelo seu status social, pela sua posição, pela sua conta bancária, pela maneira como se vestem. Nós temos essa tendência. A palavra de Deus não faz isso. João capítulo 7, versículo 24: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. A palavra de Deus em todos os momentos vai nos orientar a não fazer um juízo de valor baseando-se naquilo que você vê, porque Deus a quem nós servimos olha e olha o coração, e é isso que importa.
Nós não podemos fazer isso que o Tiago está sugerindo que talvez aconteça dentro das sinagogas. Olha o versículo 2. Se, portanto, depois de tudo isso, depois de dizer que nós não podemos fazer acepção de pessoas, ele vai dar de maneira bem mais prática aquilo que ele está querendo dizer. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui, em lugar de honra. E disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos? E não vos tornastes juízes críticos, tomados de perversos pensamentos? Vejam como Tiago, o texto bíblico, nos encurrala e vai no íntimo de cada um de nós. No íntimo, irmãos. No íntimo. Não está falando do externo, mas do externo. Por que é externo? Por que reflete dessa forma no externo? Porque está aqui dentro. Porque está aqui dentro, que é do coração do homem que saem os maus intentos. Só que ele não está falando dos descrentes. Ele não está falando de pessoas que não foram alcançados pela graça de Deus. Ele está falando de pessoas crentes, que tinham uma liturgia pensada, organizada, uma religião estabelecida, mas que eram maus. Lembram de Jonas? Lembram de Jonas? Religioso exemplar, profeta, mas que odiava os ninivitas, queria que os ninivitas mais morressem, porque os ninivitas eram acusados das maiores perversidades, inclusive com as mulheres dos judeus, perversos, homens maus. O quê? Pregar o evangelho aos ninivitas? Não, eu quero é que eles morram. Eu quero mais é que eles pereçam no inferno. E a graça de Deus querendo alcançá-los. E o homem Jonas, com uma relação íntima com a religião, com aquela profunda dedicação, com a liturgia tranquila, com a teologia correta, mas não se refletia na sua relação com as pessoas. É possível sermos assim hoje, irmãos? Perfeitamente possível. Religiosamente tranquilos, corretos, mas na nossa relação com as pessoas, aquilo que nós falamos que cremos não é possível ver, não é possível perceber, não é possível comprovar, é só discurso, desprovido de experiência, de prática, de comportamento. O discurso muito bem organizado, muito bem alinhado, mas quando se reflete na vida prática, na fila do banco, na relação com as pessoas aí fora, como é que nós somos? Nós somos tentados a concordar com a máxima que tem aí fora, não é? As pessoas dizem aí fora que bandido bom é bandido morto, não é? Já ouviram isso? Já leram sobre isso? Concordam com isso? Bandido bom de fato é um bandido morto. Não estou querendo fazer apologia ao crime de forma alguma. Os criminosos de fato têm que ser punidos. Não estou querendo dizer com isso que não tem que passar. Não é nada disso. Não é essa a ideia. Mas o que é que Jesus faz com aqueles que estavam à margem da sociedade, criminosos, que ofendiam a lei? Mulher samaritana, aquela mulher que estava sendo apedrejada, lembram como Jesus se dirige a ela? Jesus é um dos acusadores. O que é que ele fala para aqueles homens que não têm pecado? Que atire a primeira pedra. Quem constituiu você como juiz do seu irmão?
Esse é o nosso papel, de exercer o juízo, de fazer esse juízo, como a gente se relaciona com as pessoas. Lembro de um colega no seminário, eu cheguei no primeiro ano e já estava no último, e ele foi falar exatamente sobre o terceiro setor. Convidaram para ele dar um sermão sobre isso, e ele teve uma ideia de ir vestido como alguém que está à margem da sociedade, vestido de mendigo. E ele era um negro, mas bem negro mesmo, né? E ele combinou com o pastor antes e disse que ele iria vestido como mendigo. E chegou antes de começar o culto, inclusive, e sentou no meio da igreja, no bancos do meio. O que os irmãos acham? Sentou alguém do lado dele? Não sentou. Ninguém. Sentou alguém no banco de trás? Também não. No banco da frente? Poucas pessoas sentaram. Imagina o susto daqueles irmãos quando o pastor da igreja chama o pregador da noite, que levanta o mendigo e vem e prega. Não é? Percebe? Agora, se perguntassem para as pessoas: você é preconceituoso? O que elas iriam responder? Não, que eu? Lógico que não, pastor, que é isso? Longe de mim ser preconceituoso, de forma alguma. O senhor acha até que eu sou gente boa, não é? Irmãos, não somos mesmo? Se isso acontecesse conosco, como reagiríamos? Você acha que isso acontece dentro da igreja? Vivemos num mundo, principalmente num estado, caracterizado por um índice de violência enorme, gigante, não é? Assustador. E isso contribui para que só de olhar para algumas pessoas, não é? Você já fecha os vidros, você já tranca a porta, você já fica sobressaltado. Vivemos num ambiente assim, vivemos num contexto assim de medo. Estamos o tempo todo tensos, preocupados se vamos sair de casa e vai voltar tudo bem, com essa insegurança toda que contribui assustadoramente para que a gente olhe para algum grupo de pessoas de cima para baixo. Tanto é que se você vê alguém boné, camiseta, bermuda e chinelo de certas marcas, você já muda de caminho, você já tem um calafrio, já arrepia todos, você já fica motoqueiro com dois numa moto, você numa rua, você já fica tenso, já está preocupado, é ou não é? E isso contribui assustadoramente para quê? Para que a gente olhe para pessoas e faça essa seleção. E qual é o grande problema em fazer isso? O grande problema, irmãos, sabe qual é? É que o Deus a quem nós servimos não faz isso. Não faz isso. Ele não julga de acordo com a aparência. Ele não julga de acordo com o extrato bancário. E quando ele coloca aqui essa questão, o Tiago coloca esses anéis nos dedos, é que era comum na época as pessoas terem anéis em todos os dedos, numa tentativa de ostentar. A ostentação nesse contexto aqui é ter os dedos cheios de anéis, cheios. E aí a gente pensa, mais uma vez a gente volta nesse assunto, né? A gente pensa que desigualdade social é coisa de pensamentos econômicos, de estrutura econômica, de capitalismo, de socialismo, que vai aprofundar a desigualdade social. Qual era o sistema econômico aqui? Capitalista? Não existia, irmãos, absolutamente nada disso. A desigualdade não é resultado de um sistema econômico. A desigualdade social é resultado de homens e mulheres. Porque onde existe homem, aí há deficiência na relação com as pessoas. E quem é que pode restaurar isso? É Deus. É só Deus. Por isso que a resposta para os nossos problemas sociais não está no Estado.
Nos preocupamos sim com os nossos liderantes, com as nossas lideranças, mas a resposta para esse mundo está na igreja, irmãos, porque é a igreja que detém a verdadeira justiça, que não é motivada ou baseada por aquilo que se vê, por aquilo que eu posso ganhar se eu me aproximar de você. O que é que eu vou receber se eu me aproximar de alguém que tenha posses? Seu favoritismo, encarregado de pensamentos ruins. Por isso que ele vai dizer aqui, pensamentos perversos, porque você se aproxima, tem a tendência de se aproximar das pessoas com o propósito de saber o que é que eu vou ganhar com isso. Se eu me aproximar de você ou de fulano, eu posso me dar bem em que sentido? Isso não pode acontecer conosco, irmãos. Nós não devemos ser motivados a nos aproximar das pessoas tão somente pelo que elas podem nos beneficiar. Por isso que daquela porta para dentro não existe desembargador, não existe doutor, não existe rei, não existe juiz. Todos somos iguais diante de Deus, não importa o título que você tenha. Não estou entrando na questão do seu mérito, eu estou entrando na relação, da maneira como Deus nos olha. Deus não trata com você de acordo com o seu título ou com o seu status social. Deus não olha para você através da sua profissão, do nome que você tem, dos cargos que você ocupa. E agora eu sou um ministro, gente. Deus não me trata como ministro. Deus não me trata como um pastor. Deus me trata como um servo. E eu devo tratá-lo como Senhor, que é o que sempre Ele será. E essa ordem, nem por um segundo sequer, se inverterá. Não importa o que você tenha, quem você seja, quanto você conseguiu acumular, você sempre será servo. E Deus sempre será Senhor. Por isso que, meus irmãos, daquela porta para dentro, na nossa relação com as pessoas, nós não devemos nos relacionar com as pessoas nos preocupando quais são os cargos que elas têm. Como é que eu posso me beneficiar se eu me aproximar dela? Opa, vou levar vantagem aqui. Esse aqui não vai me dar nenhuma vantagem, então deixa ele para lá. Não faça isso. Olhe para dentro de você. Se você tem se comportado dessa forma, volte. Está errado. Não pode. Não é assim. Nós não fomos chamados pelo Evangelho e para o Evangelho para vivermos uma vida cristã dessa forma. É isso que o Tiago está dizendo. Você não pode selecionar pessoas. Você não pode segregar pessoas. As pessoas devem ter um igual tratamento, baseando-se no respeito, na cordialidade, na educação, independente de como nós somos tratados. Já ouviram aquela outra máxima? Minha educação depende da sua. Sério? Tem pessoas que concordam com isso. Não, se você me tratar com educação, joia, você vai receber de mim educação. É isso mesmo? Por isso que o Evangelho vem, meus irmãos, o Evangelho vem para nos transformar. O Evangelho vem com uma proposta de mudar as nossas vidas. Mais uma vez, não é uma continuidade da sua vida, é um novo nascimento. Tem que nascer de novo, são novos valores. Independe da maneira como eu sou tratado, porque a minha identidade não está na relação com as pessoas. A minha identidade está na minha relação com Deus. E essa minha relação com Deus que determina a maneira como eu vou tratar as pessoas. Justamente, de maneira justa, com o viés da justiça, com o viés do amor, que é o vínculo da perfeição. É dessa forma que nós devemos ser encontrados por Deus. Por isso, diante disso, meus irmãos, é necessário a devida reflexão. Olhar para um exemplo como esse. Será que eu não estou sendo tomado de perversos pensamentos? Será que ao olhar para as pessoas aí fora, eu não sou tomado de um pensamento perverso ao selecioná-las,
ao segregá-las, a dar um tratamento diferenciado, porque ela pode em algum momento me beneficiar. Isso é justo? Isso é aceitável diante de Deus? Concorda com aquilo que eu digo crer? Você tem que refletir sobre isso. Como tem sido a sua relação com pessoas que estão num status social talvez abaixo do seu, que isso não é posto por Deus, esse negócio de status é coisa dos homens. Deus não olha para nós com esse olhar, mas nós temos a tendência de sim fazer isso, não está na mesma categoria. Como é que você lida com essas pessoas? Elas estão aí. Alguém já disse que Deus deve amar muito os pobres, porque fez muito deles. Deus ama muito os pobres, porque tem muitos deles. Muitos deles. Talvez a igreja, quando eu falo igreja, me refiro à igreja brasileira como um todo, não goste tanto assim. Mas o Deus da igreja gosta, irmãos. O Deus da igreja não faz essa seleção natural. O Deus da igreja não segrega pessoas. Nós temos a tendência de fazer isso. Cuidado. Então faça essa reflexão. Você sabe como é o seu dia, você sabe como você se relaciona com as pessoas. Olhe para esse texto aqui e reflita, responda para si mesmo. Será que eu estou sendo acusado de também ter um perverso pensamento a respeito das pessoas? Isso é justo? Deus se agrada? Não, Deus não se agrada. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor.